Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Renata Monteiro de Andrade, estou aqui junto com vocês neste módulo 53, na disciplina de Sistema Registral Notarial. Vamos esclarecer algumas dúvidas que ficaram pendentes no nosso terceiro encontro da nossa aula ao vivo. Obrigado pela participação de todos, continuem participando, a participação de vocês é muito importante. Então vamos começar. Amanda Satella Plotegger, de Jaraguá do Sul, ela perguntou: como se faz a baixa de um usufruto? Então, o Código Civil, no artigo 1410, determina as maneiras de extinção do usufruto. Então, o usufruto, ele exige algumas situações para ser extinto. Seja pelo falecimento das pessoas, seja pelo vencimento do prazo. Então, é importante você dar uma olhadinha nas situações do código para verificar qual é a forma de extinção cabível na questão do usufruto. O Marcelo Francisco dos Santos, de Itabuna, ele pergunta: o contrato de gaveta pode substituir uma escritura? Marcelo, o contrato de gaveta é muito, mas muito perigoso. Ele não traz nenhuma segurança jurídica no negócio, ele não gera direito de propriedade, ele apenas cria uma obrigação entre as partes. Então, jamais ele vai substituir uma escritura pública de compra e venda, mas ressalto que a escritura de compra e venda também não assegura o seu direito de propriedade se não estiver registrado. Mas a escritura pública de compra e venda, por ser lavrada por um tabelião e verificado todas as condições legais, de acordo com a Lei de Registros Públicos, ela te dá uma melhor segurança jurídica nos atos. O contrato de gaveta é muito temerário, é muito inseguro, não pode substituir uma escritura pública de compra e venda. A Maria Kátia dos Santos Lima, de Maringá, ela menciona se existe uma maneira de consertar uma certidão de óbito onde ficou de fora um filho incapaz. É possível você, munido da certidão de nascimento do filho e no local onde foi lavrado no cartório, onde foi registrado o óbito, para que seja feita a correção. Então, é sempre importante você levar os documentos originais para que haja esse procedimento administrativo de correção. Caso haja alguma negativa, você pode procurar o Ministério Público, que ele pode ajudar nessa questão para resolver esses problemas. O Gilmar da Silva Mota, de Lusiânia, Goiás, ele coloca uma opinião dizendo que neste ramo imobiliário não há como exercer sem ser cliente eterno de um advogado ou ser um bacharel. Então, o conhecimento jurídico é importante para as relações imobiliárias, principalmente no que está relacionado à documentação e à transferência de propriedade. Então, não obrigatoriamente você precisa ser formado em direito, mas pelo menos você tem que ter alguém de confiança que possa fazer essas análises para evitar problemas futuros. A Maria Kátia, de Maringá, ela questiona como é que eu consulto a tabela de avaliação. Imagino que você queira dizer, Maria, que seria a tabela de emolumentos ou custas desses cartórios. Eles são disponibilizados nos sites do Tribunal de Justiça de cada estado. Até mesmo dentro das páginas dos cartórios também existe essa disposição. Mas na dúvida, os tribunais de justiça, eles disponibilizam essas tabelas, é pública, então é através dali que você verifica as custas dos emolumentos. Cima Tazik, de Barreiras, ela perguntou: é possível fazer o registro sem fazer uma escritura pública? Então, se eu fizer um contrato particular dentro do que estabelece a lei e ele cumpre os requisitos legais,
Eu posso registrar a compra e venda através do contrato particular, mas só se ele atender os requisitos da lei. Então, é possível se atender os requisitos legais. Agora, sem fazer escritura e sem fazer contrato, aí fica impossível esse registro. O Ederson Félix dos Santos de Maringá, ele questiona: acontece muito de vender o imóvel no contrato particular. Quando tem penhora sobre a matrícula, daí vem a fase do leilão e o comprador vai acertando as dívidas. Então, o comprador ele deve estar ciente dessa negociação e ele vai avaliar essa viabilidade do negócio e o risco. O que não pode ocorrer é o comprador ser surpreendido com essas situações. Então, existem sim pessoas que compram o imóvel com problemas judiciais, que compram abaixo do preço do mercado, mas ele tem que estar ciente e é sempre importante que esteja tudo escrito e determinado no contrato para que não haja prejuízo a nenhuma das partes. Aqui o que não pode acontecer é a surpresa. O Maurício Greiner de Xanxerê, ele questiona: se eu tiver uma casa alugada, mais ou menos 6 anos, sem contrato, só de palavra, a pessoa consegue fazer uso capião? Gente, muita gente perguntando sobre a ação do uso capião. O uso capião não é uma ação tão simples assim, não é simplesmente eu residir no imóvel que eu tenho direito. Existem vários requisitos e formalidades legais que devem ser cumpridas para conseguir esse direito do uso capião. Então, cada tipo do imóvel tem seu prazo. Quando se trata de locação, não existe o cumprimento do que estabelece a lei. Não é uma posse pacífica. A pessoa fica morando neste imóvel sob pena de pagar um valor mensal. Então, por mais que haja só um contrato verbal, existe uma contrapartida. Então, não se trata de uma posse mansa e pacífica quando existe a instituição do aluguel. Mas é sempre importante você ter um contrato de locação para que não haja nenhum problema, para que esteja sempre esclarecido. Então, o uso capião não é tão simples como pode parecer. Claro que existem situações de regularização fundiária que autoriza essa regularização em tempos menores, em situações diferentes. Mas a questão do contrato de locação, se você tem todos os recibos, se você tem a comprovação do pagamento, dificilmente se constitui um direito de uso capião. Pode-se até pedir e pleitear, agora se o juiz vai conceder, daí é outra situação. O Antônio Lopes dos Santos Júnior, de Formosa, Goiás, ele disse que adquiriu um imóvel e pegou uma procuração em causa própria para não precisar do vendedor. Mas durante o processo de tramitação, o vendedor pode agir de má fé e transferir o mesmo imóvel. Correto, Antônio. Pode sim, mas a procuração não é a maneira mais segura de aquisição. Primeiro, porque se acontecer qualquer coisa com a pessoa que outorgou essa procuração, você vai perder todos os seus direitos. Porque primeiro, ele pode revogar essa procuração e se ele falecer, essa procuração não pode ter valor algum. Ela perde o valor. Então, qual a melhor maneira de você adquirir um imóvel? Lavrar uma escritura de compra e venda e registrar no cartório de registro de imóveis. Então, é muito temerário a questão de fazer por procuração. O Marcos Vinícius Matias de Oliveira de Olinda, ele pergunta se a função do tabelião é vitalícia. Apesar do ingresso da atividade ocorrer através de concurso público, sim, é vitalício. Ele é fiscalizado constantemente se a pessoa responsável por esse cartório está cumprindo com todas as atribuições legais, seja na questão dos emolumentos, seja a questão dos impostos, seja a questão da sua atuação.
Então, embora seja vitalício, seu exercício só pode ocorrer mediante prestação do concurso público. Cima Tazique de Barreiras, ela pergunta: a Lei 8936 define que os tabeliões de notas e oficiais de registro de imóveis. Quem que é o notário? Então, notário é uma designação utilizada para os tabeliões trazida pela Constituição Federal. Então, é um sinônimo de tabelião. Então, o notário, a gente chama de notário porque se trata da questão notarial. Então, não é diferente de tabelião ou tabelionato. O que caiu em desuso é o cartorário. Então, o Rodrigo Elias Reno, de Pouso Alegre, ele questiona: eu tenho que pagar imposto de renda quando adquiro um lote de 60 mil reais? Eu tenho que declarar isso no meu imposto de renda? Então, a aquisição imobiliária, o imposto de renda, ele depende do lucro imobiliário e vai caber ao seu contador avaliar. Mas existem muitas legislações tributárias envolvidas. Então, sim, você tinha um imóvel em um ano corrente, vendeu, vai precisar sim informar. Agora, se vai incidir questão no imposto de renda, aí vai depender de cada situação. Aqui, a Cristina Tavares dos Santos, de Tobias Barreto, ela pergunta: quantos anos são necessários para o usucapião? E a tomada do imóvel só ocorre quando não tem contrato intermediando? Ressalto novamente, o usucapião não é uma ação tão simples, ela depende de requisitos formais. Então, a quantidade de tempo de permanência no imóvel varia de cada imóvel. Se o imóvel é urbano, se o imóvel é rural, se ele é destinado à família, se ele é em conjunto, se ele não pode ser subdividido. Então, tem várias formas de usucapião. Nós trabalharemos a questão da usucapião em outras disciplinas pertinentes, referente a direito imobiliário. Mas o Código Civil, ele apresenta todos os requisitos e, na dúvida, é sempre importante buscar uma ajuda de um advogado que é especialista em direito civil, principalmente em direito de propriedade ou em direito imobiliário, para que ele possa avaliar a documentação pertinente e a questão dos requisitos para interpor essa medida judicial ou extrajudicial, porque com a alteração do Código de Processo Civil, ele passou também a ser possível ser realizado através do cartório de notas. Então, eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Eu agradeço a todos pela participação. Eu desejo a todos ótimos estudos e até nosso próximo encontro.